histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Foram em 6 dias que Deus criou o mundo e no 7º dia Ele descansou. Noé na grande arca do dilúvio Deus salvou. Moisés que atravessou o mar vermelho. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. José o sonhador, Samuel que Deus chamou, Davi que o gigante Golias matou, Jonas que orou na barriga do peixe, Daniel lá na cova dos leões. Vamos, 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 a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. Vamos, vamos, a nossa EBD, melhor lugar não há. Para as histórias da Bíblia conhecer e os ensinos de Jesus aprender. O Brasil é um gigante, mas o governo federal não mede esforços para fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta de vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Olá, muito bom dia, queridos irmãos, queridos amigos, Depois de uma quarta-feira muito abençoada, depois de ouvirmos testemunhos maravilhosos, com certeza estaremos nesta manhã maravilhosa também, estudando então a palavra de Deus. Vamos continuar orando, irmãos, pelos irmãos, amigos que estão enfermos. Vamos orar também pelo projeto Vida 2021, de 3 a 5 de dezembro. Eu gostaria antecipadamente que os irmãos estivessem já orando, preparando o bairro, preparando também a comunidade, nos preparando também para este envolvimento. Quero dizer aos irmãos que nós já estamos trabalhando com o projeto, já fizemos os primeiros convites e as pessoas já deram ok. Temos também o trabalho dos homens da Associação Litorânea, que vão nos ajudar, vão nos apoiar naquele trabalho de evangelização. Temos alguns pastores que estarão nos ajudando, pastores vindo de Niterói, de outras cidades. Meus irmãos, vamos orar para que isso de fato possa acontecer. Campanha de Missões 2021, Jesus Cristo é a única esperança. Você deve orar pela campanha, você deve contribuir para a campanha, cada um fazendo a sua parte, um pouquinho que você colocar à disposição de Deus, será um valor considerável para esta obra gigantesca que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus no nosso Brasil. O nosso estudo de hoje é o estudo de número 11, Generosidade e o Trabalho. Texto básico, Provérbios 10, verso de número 4. O autor, pastor Mauro Sanches, pastor da Igreja Batista Parque Alian, em São João de Meriti. Um novo tempo em 2021, com Jesus, e com certeza Deus vai falar no nosso coração nesta manhã, através desse estudo. Baixe a sua cabeça e nós vamos falar com Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede
esteja conosco nesta manhã, nesse estudo da revista Palavra e Vida. Com certeza, o pastor Mauro Sanches tem sido um instrumento vivo nas suas mãos para trazer esses estudos maravilhosos para as igrejas batistas da Convenção Batista Fluminense e até outras igrejas e outras denominações. Muito obrigado, Senhor, por esta hora. Esteja também com o culto da noite, esteja com a campanha de missões nacionais, esteja, Senhor, com aqueles enfermos, aqueles que estão com a Covid-19. Amenize, Senhor, o sofrimento do povo, os irmãos de outras igrejas, da Associação Litorânea, alguns pastores, familiares. Muito obrigado pela oportunidade desta manhã. Em nome de Jesus, nós te rogamos e te agradecemos. Amém. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Jesus Cristo é a única esperança. Nessas ações de compaixão e graça,
pudemos experimentar o cuidado de Deus. Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que no entanto nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou falou assim: pastor, então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família perguntando se eles precisavam de cestas básicas, e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar, e eu perguntei a ela o que havia acontecido, e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez onde nós estávamos no momento de oração, antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho, e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas, podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria, é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer, acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor, a Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida.
Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, queridos, bom dia, graça e paz, mais uma vez juntos para a nossa caminhada aí na generosidade, né? Mais alguns passos que a gente vai dando no caminho da generosidade. Mais uma vez eu reitero, esperando que essa caminhada esteja sendo uma bênção para você, esteja sendo uma bênção para a sua igreja e que tudo aquilo que temos aprendido nesta lição possa se tornar prático. A função é essa, né? Que se torne prático para que não fique só no papel, na revista, né? Na teoria, mas que se torne uma coisa prática no seu dia a dia, na sua vida cristã. E hoje nós vamos comentar então sobre a generosidade e o trabalho. Uma expressão muito interessante, muito antiga, né? Que algumas pessoas dizem assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Tá certo isso? Bem, vamos trabalhar estudando e vendo à luz da palavra de Deus que isso aí é algo, né, infundado, né? Por quê? Porque na verdade o trabalho ele tem a sua origem no próprio Deus, né? O trabalho começou com Deus trabalhando, né? Na forma dele criar o mundo, foi demonstrado como um trabalho, como uma ação praticada, e isso a gente pode visualizar como sendo um trabalho. Terminada essa fase, então Deus dá ao homem a mesma incumbência de trabalhar, de cuidar daquele jardim onde ele foi colocado. Então, a gente tem que olhar para o trabalho, a origem do trabalho, né, o começo lá de tudo, em Deus. Se o trabalho começou em Deus, ele tem a ver com a teologia, pois a teologia é o estudo das coisas de Deus, daquilo que Deus nos permitiu conhecer dele. Então, o trabalho é também algo proveniente de Deus. Então, cabe a nós olhar para o trabalho, para o esforço, e ver ali algo divino. Há uma intenção de Deus em nos colocar para trabalhar, em nos fazer ocupar de algo, de praticar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de criar também com a inteligência que Ele nos deu, com a sabedoria que Ele nos capacitou, da gente criar algo, desenvolver algo e trabalhar. Então o trabalho não precisa necessariamente ser visto como negativo. É claro que a gente sempre associa o trabalho ao cansaço que ele produz. E isso sim nos faz pensar que o trabalho é negativo, porque o trabalho cansa, nos deixa exaustos, fatigados. Então, quando a gente pensa em trabalhar, a gente já pensa que vai ficar cansado. Mas nós vamos tratar sobre a questão do cansaço na próxima lição, quando a gente vai falar sobre a generosidade e o descanso, certo? Mas vamos focar aqui na questão do trabalho, né? Então o trabalho, ele pode ser visto primeiramente como um chamado de Deus, ou seja, Deus está te chamando para fazer alguma coisa, para trabalhar ou para operar alguma coisa na obra dele. Então, assuma para você, primeiramente, isso. O trabalho tem a sua origem no próprio Deus. A capacidade de fazer e a capacidade de empreender, a capacidade de agir, a forma como o nosso corpo foi criado, com resistência para suportar esforço, isso tudo faz parte da sabedoria de Deus ao nos convocar para o trabalho. Então o trabalho tem essa característica divina.
Agora, eu queria mencionar para você algumas profissões, né, que vão caracterizar o trabalho. Isso já visto desde a Antiguidade, lá no Velho Testamento. A gente vai encontrar várias referências de ofícios, de profissões, de afazeres, até muitos deles criativos, né, como de artistas. Então você encontra em Gênesis, a gente encontra ferreiro e músico. Em Êxodo a gente já encontra desenhista, ourives, entalhador e tecelão, né? A gente vai encontrar ferreiro, lenhador, escultor. Em Isaías, no capítulo 44, faz menção disso. Sobre o oleiro, em Jeremias, como navegador, também em Salmos. E já no Novo Testamento a gente vai encontrar alguns outros ofícios, como de pastor, né, pastor de ovelhas, como agricultor, médico, professor, comerciante, pescador, e os escribas, que eram aqueles que transcreviam, né, as escrituras sagradas. Temos também operários, mencionados em Mateus 20, administrador, mencionado em Lucas 16, soldado, né, em Mateus 8, e o próprio Jesus, que nos deixa o exemplo de trabalho, quando se ocupava da profissão de carpinteiro, né? A Bíblia diz que ele ajudava, né? Vinha trabalhando com o seu pai. Então, nós olhamos para essas coisas e podemos ver nelas algo de divino. A capacidade de empreender todos esses ofícios, cada um com suas habilidades, né, com suas nuances. Eu tive a oportunidade de, visitando a cidade de Ouro Preto, entrei lá numa joalheria e lá tinha uma placa assim: veja como se faz, como se trabalha o ouro. Tem lá escrito: veja como se trabalha o ouro. E eu perguntei se eu podia ver, e disse, claro, pode. Sentei ao lado do ourives e vi ele manipulando ali uma pedrinha de ouro com um maçarico, né, ateando fogo mesmo naquela pedra para purificar. Daquela pedra ele conseguiu fazer um anel. Que habilidade, né? Que coisa interessante, de uma pedra alguém consegue fazer um anel. E aí eu, então, perguntei para ele se ele faria para mim uma aliança, um par de alianças. Ele disse que sim, e eu tenho aqui em minhas mãos, né, uma aliança. A minha esposa certamente está com a dela. Ela é dourada por conta do ouro e tem ouro branco por cima, quando nós fizemos as nossas bodas de prata. Isso aqui é uma habilidade, isso aqui é uma criatividade. Quem nos dotou dessa criatividade, dessa capacidade? Foi Deus ao nos criar, nos deu inteligência, né? Nos deu uma criatividade. A editora Ultimato tem um livro muito interessante que diz assim: Deus criou a criatividade. É muito gostoso de ler esse livro, porque mostra como Deus vai trabalhando e nos dando a inteligência para executar obras, fazer serviços e trabalhar o nosso esforço pessoal. Então, é de Deus o trabalho. Você precisa olhar o seu trabalho de uma forma diferente. Não levantar segunda-feira e dizer: ah, que terrível, hoje é segunda-feira. Mas também você não precisa chegar na sexta-feira e dizer assim: ai, graças a Deus, sextou, né? Hoje é sexta, é o último dia da semana e tal. Olhe para o seu trabalho como algo muito interessante. Quando Deus coloca Adão naquele jardim para cuidar, Adão tinha uma função muito especial: nominar os animais, cuidar daquele jardim. E uma coisa bonita que a gente aprende na teologia do trabalho é quando a gente entende o seguinte: quando você consegue fazer do seu ambiente de trabalho um jardim, você vai lembrar que você está trabalhando para Deus. Você pode ter um gerente, um encarregado, o patrão, o dono da empresa, seja lá quem for. Você pode ser o dono da sua empresa, do seu negócio, mas
Quando você faz do seu trabalho um jardim, bem, então você vai sempre se lembrar de que você está trabalhando para Deus. Mas quando você faz do seu trabalho uma terra estéril, um campo difícil de se trabalhar, você vai sempre valorizar primeiramente o cansaço. Então, tente reverter um pouco isso na sua vida. Tente olhar para o trabalho como algo extremamente positivo, certo? Outra coisa, a gente, como eu já disse, vamos falar sobre descanso depois, mas tão importante quanto trabalhar é descansar. Então você não precisa se matar de trabalhar para ter as coisas, para alcançar as coisas. É certo que o trabalho é este caminho, né? Que a gente vai trabalhar para ganhar alguma coisa, para poder comprar alguma coisa. Então, mas você não precisa viver a sua vida só do trabalho, certo? O trabalho é importante, o trabalho é muito necessário, mas a gente não vive só de trabalho, né? A gente não vive só do trabalho. Então, coloque sempre em mente o seguinte: você precisa trabalhar, né? Coloque assim, eu preciso trabalhar, mas certamente há que se ter um limite. E o nosso corpo entende esse limite, né? O nosso corpo denuncia esse limite, certo? Agora, eu queria pensar com você sobre a função do trabalho. O trabalho tem uma função muito específica, que é nos dar sustento. Nos dar o sustento. É dele que nós tiramos o sustento. Quando Deus diz a Adão sobre o trabalho, diz assim: agora é do suor do seu rosto você vai ganhar o sustento, é que você vai ser sustentado, é porque agora você vai experimentar o cansaço, certo? Não era o trabalho o peso. A compreensão do trabalho trouxe ao ser humano um peso, que é a consciência do cansaço, a percepção de cansaço. O trabalho, antes da queda do homem, não era visto como um mal, porque ele não se percebia, né? Cansado, exausto. Mas após a queda, com a percepção da maldade no coração do homem, então ele passou a ver maldade até mesmo em tudo aquilo que vem de Deus. Então, o trabalho vem de Deus, mas ele cansa. E com isso a gente vai vendo todas as outras coisas da parte de Deus, sempre com um viés negativo, né? Sempre numa direção negativa, mas é exatamente isso que o diabo quer, que você consiga enxergar tudo pelo lado negativo e deixe de aproveitar a beleza ou aquilo que de muito bom Deus preparou para nós. Então, voltando lá, como eu já disse, o trabalho tem a sua origem em Deus, então certamente foi algo bom que Deus nos colocou. Deus nos convida a fazer alguma coisa. Jesus usa uma expressão muito interessante, quando ele diz assim: o meu pai, eu trabalho e o meu pai trabalha até agora. Então, Deus não descansou, Deus não parou de trabalhar, Deus continua trabalhando num esforço constante de salvar a humanidade. Deus está trabalhando a nosso bem. Querido, eu gostaria que você olhasse para o seu trabalho e tentasse pensar assim: pensa para você, o que eu faço está me alegrando? O que eu faço está abençoando a vida de alguém? O que eu faço, o que eu trabalho, ou o meu trabalho está ajudando alguém? Porque uma das coisas que a gente sempre pensa é isso: com o meu trabalho eu estou enriquecendo alguém. É o meu patrão, é a empresa, sei lá quem. Mas quando a gente, como eu já disse, quando a gente olha para o nosso trabalho como um jardim, a gente vai olhar também se o nosso trabalho está abençoando a vida de alguém. Porque se não está, eu convido você a tomar uma nova postura em relação ao seu trabalho. A olhar o seu trabalho não apenas pelo aspecto produtivo de dar resultado de alguma coisa, mas que aquele resultado produza um bem-estar na vida de alguém, na vida de pessoas, na sua própria vida, na vida da sua família, através do sustento, né? Através do sustento. Eu conheci um senhor que ele me dizia sempre:
Toda vez que eu recebo meu salário, nós vamos ao mercado, e quando eu chego em casa e coloco todas aquelas compras, aqueles mantimentos em cima da mesa, e eu oro agradecendo e consagrando a Deus tudo aquilo que Ele me dá. Era o fruto do trabalho dele. Era o resultado do trabalho dele. Então ele consagrava a Deus tudo aquilo. Eu conheci um senhor que ele foi gari, né? Ele trabalhava na prefeitura, varrendo ruas, e um dia ele chegou para o nosso pastor e disse assim: pastor, eu ganhei uma promoção. E o pastor disse: o que o irmão vai fazer agora? Ele disse assim: eu fui colocado agora para tomar conta dos instrumentos lá, né, das ferramentas, do quarto das ferramentas lá. Eu que distribuo as vassouras para os garis, as pás, as enxadas, o carrinho de mão, agora é tudo por minha conta. Eu tenho que anotar tudo, pastor, porque isso é importante. E aí você olha para o seu trabalho e talvez esteja reclamando. Aquele irmãozinho ganhou uma promoção como gari, ele deixou de ser um varredor de rua para ser um encarregado pelas ferramentas, e ele estava dando graças a Deus por aquela promoção. Que é o trabalho para você? Como que você vê e enxerga o seu trabalho? Eu quero terminar lendo algumas coisas aqui muito interessantes para você. Seguinte: pensar e agir. Encare o seu trabalho como uma bênção de Deus, e o fato de se levantar todos os dias para trabalhar como uma oportunidade que Ele te dá para testemunhar do seu amor e da sua graça. Então encare o seu trabalho como uma bênção de Deus. Outra: seja qual for sua profissão, ela é importante para a sociedade. Como eu citei o irmãozinho, que era um varredor de ruas, se ele não estivesse ali varrendo a rua, quem varreria? Os moradores? Isso é muito difícil de acontecer, para não dizer impossível, né? Eu, particularmente, quase não vejo pessoas varrendo sua própria calçada. Então, estava ali um varredor de ruas, que era muito importante para aquele bairro, para aquela localidade. Então, seja qual for a sua profissão, ela é importante para a sociedade. Então, faça do seu ambiente de trabalho o jardim que Deus te deu para cuidar, trabalhando com dedicação e honestidade. E isso também é importante no trabalho: honestidade. Nunca se esqueça disso. Terceiro, aquilo que você faz, entenda que é um dom de Deus para que você seja útil no corpo de Cristo, a igreja. E então se valha disso para abençoar a vida de pessoas, pois o trabalho é também um ato de generosidade de Deus para nós. O que vale dizer? Que é também e pode ser também um ato de generosidade de nós mesmos para alguém. Ok? Pois bem, então encare o trabalho como sendo algo que Deus te deu para você ser útil. E utilidade é uma coisa muito importante na vida da gente, né? Quando a gente se sente útil, a gente sente uma satisfação pessoal. Então Deus te deu essa habilidade, essa capacidade que você tem, essa força que você tem, essa inteligência que você tem, para que você seja útil para a sociedade à sua volta e, em particular, para a sua igreja, para o reino de Deus. Seja o que for, você pode ser muito útil nas mãos de Deus, mas você precisa se permitir, se entregar, se deixar conduzir pelo Deus Criador, aquele que criou o trabalho e nos deu capacidade para executá-lo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu trabalho, que ele seja produtivo, mas acima de tudo seja abençoador na vida de muitas pessoas. Fique na paz. Deus abençoe você.
Maria, vem me ajudar. Vamos preparar um jantar. Pro mestre tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Vem me ajudar. Marta, eu preciso ouvir cada palavra de Jesus. Eu tenho que me assentar e aos seus pés ficar. Me deixe adorar. Maria, do que adianta adorar e nada mais fazer, se o mais pesado é arrumar a casa, perfumar pra Jesus receber? Marta, não é bem assim, a boa parte é lhe ouvir. Eu só preciso adorar. Me deixa aqui ficar, me deixa aqui ficar. Maria, eu vou falar com ele. Quem sabe assim você vem. Me ajude a arrumar a casa. Depois de tudo pronto, eu vou adorar também. Porém, Jesus disse: Marta, esses afazeres todo dia tem. E Jesus deixou bem claro ali a sua posição, que o trabalho só será completo se acompanhado de adoração. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Então eu quero arrumar a casa, perfumar. Eu vou me render e a seus pés ficar. Vou te ajudar a pôr na mesa e servir o pão. Vou derramar a minha alma em adoração. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. Veja a glória de Deus aqui neste lugar. Veja a glória de Deus aqui nesse lugar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar, é hora de adorar, é hora de adorar. Eu quero ver a tua glória, é hora de adorar. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. E juntas vamos adorando com muito louvor, trabalho e adoração na casa do Senhor. É hora de adorar. Que pena que nosso culto acabou, mas você pode assistir a gente pelas redes sociais. Convide sua família e seus amigos e compartilhe nossos vídeos. E amiguinhos, não se esqueçam de juntar moedinhas no cofrinho missionário. Nossas ofertas serão muito importantes para os nossos missionários. Então vamos ofertar. Missões Nacionais 2021. Jesus Cristo é a única esperança. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cultos. Aposto que vocês e Jesus vão